Atualmente gastamos apenas R$ 1.600 por mês pra morar junto e vivemos muito melhor do que quando a gente gastava mais de R$ 5.000. Então hoje a gente quer contar para vocês como que a gente faz para conseguir economizar tanto dinheiro e também explicar um pouco mais detalhadamente do todo o motivo por trás disso, se está sobrando dinheiro, se não está, quais são os nossos motivos, porque muita gente chegou aqui no canal através do vídeo de quanto a gente gasta mensalmente, né, sendo um casal minimalista em 2024. E muita gente ficou chocado com esse valor de R$ 1.600. Então acho que seria nosso dever vir aqui e explicar para vocês o motivo de tudo isso. E se você ainda não viu esse vídeo que a gente citou, tá passando aqui no card aqui em cima, bem em cima da cabeça da Thalita ali. E para começar tudo, acho que a gente precisa explicar como a gente economiza, como que a gente faz para ganhar dinheiro e gastar somente R$ 1.600. Eu acho que ficou claro naquele vídeo que a gente não ganha apenas R$ 1.600, tá, pessoal? A gente ganha um pouco mais do que isso, a gente também não é rico nem nada do tipo, mas ganha um pouquinho mais do que isso e a gente faz sobrar esse dinheiro mensalmente. Mas como que a gente faz sobrar? Qual que é a magia que a gente faz? Tem pessoal chamando a gente de mágico nos comentários. Mas enfim, o que a gente faz é ter planos e metas muito bem definidos. Então acho que a gente se agarra bastante nisso para conseguir fazer nossas economias. Antes, a gente realmente gastava bem mais do que a gente gasta atualmente, né? Já chegamos a gastar até mais de R$ 5.000 ali por mês. E a gente ficava pensando, nossa, mas pra onde tá indo esse dinheiro, né? A gente não fez nada demais. Só que nessa época que a gente acabava gastando muito dinheiro, com alguma promoção no mercado, um fast food ali, um restaurante, Cupom no iFood. Cupom no iFood. Era viciado. Cupom dos fast foods que existem, né? Enfim, fazendo às vezes comidas diferentes em casa no momento que talvez não seria o ideal. Não é porque a gente tá ganhando bem que a gente precisa gastar tudo aquilo, né? E só entre parênteses, assim, gente, a gente percebeu que no nosso caso o maior erro tava sendo isso. A gente começava a ganhar mais e não sobrava, a gente começava a gastar tudo que a gente tava ganhando, né? Porque, por exemplo, se a gente ganhava R$ 2.000, a gente gastava R$ 2.000. Aí a gente teve um aumento. Uau, estamos ganhando bem, vamos ganhar um aumento aí de R$ 1.000 ali no nosso orçamento. A gente ganhava R$ 3.000, a gente gastava R$ 3.000. E isso era sucessivamente. Conforme a gente mais ganhava, conforme a gente mais gastava também, né? Mas nessa época que a gente gastava mais dinheiro assim, a gente não tinha muito bem planos definidos. E aqui que entra esse grande ponto. Quando você não tem planos definidos, falando pela gente, né? Quando a gente não tinha planos definidos, era muito comum a gente gastar nosso dinheiro com as primeiras coisas que dessem um prazer momentâneo. Exemplo próprio. Eu, Matheus, eu lembro que a gente não tinha muito, qual que vai ser o nosso próximo passo? A gente quer comprar uma casa? Não, a gente quer fazer tal coisa? Não tinha, né? Então, eu ganhava dinheiro, eu lembro que eu ia no mercado, muitas das vezes, assim, hoje eu quero comer um lanchinho diferente. Pegava maionese mais cara, pegava presunto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em resumo, só pra eu comer ali de tarde, e, gente, não tava na época ali, que depois eu coloquei na ponta do lápis, eu vi o tanto que eu acabei gastando e pensei, nossa, mas agora eu quero tal objetivo, e não tenho dinheiro. Então, a gente definindo, a gente vai falar para vocês quais são as coisas, né? Nossos planos mesmo, para vocês entenderem. Mas sem um objetivo muito claro, fica muito fácil de você gastar seu dinheiro com qualquer coisa. É aquilo, né? Se você não sabe exatamente o que você quer e as suas prioridades no momento, qualquer promoção que passar na sua frente, qualquer propaganda, qualquer coisa vai chamar a sua atenção e vai te desviar do seu foco, porque não tá tão claro, não tá tão bem estabelecido. A gente sentiu isso na pele, né? De como realmente funciona quando não tem um objetivo muito específico, bem definido, não tem um planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento de o que você vai fazer com o seu dinheiro ao longo de alguns meses ou anos, você vai acabar gastando ele com certeza com alguma outra coisa que às vezes é até insignificante pra você, mas você só vai se dar conta depois que esse dinheiro já foi embora. E eu acho que é legal sempre deixar claro também que a gente tá falando isso por experiência própria. A gente passou por isso nos últimos anos, a gente ficou bons anos sem conseguir ter uma tranquilidade financeira, de poder virar um mês e você saber que tá tudo meio que resolvido, tudo pago. Não, a gente passou muito tempo sem saber como que ia pagar o próximo aluguel. É uma sensação bem esquisita. Então, por isso que a gente está compartilhando com vocês, porque é uma história real e a gente vai que essa história inspira alguns de vocês aí que estão assistindo, né? É aquela coisa, a gente quer deixar claro aqui que nós não somos nenhum especialista, né? Como a gente disse, a gente tem trabalhos diferentes e trabalhos que não é com financeiro, com economia, nada disso. A gente tá aqui só expressando, né? E mostrando a nossa experiência, porque eu acho que pode contribuir com outras pessoas, com outros casais, outras famílias ali. E eu acho que o ponto crucial que fez a gente começar a ter coisas mais fortes, vamos dizer assim, objetivos mais bem definidos, né? Foi quando a gente ficou noivos, né? Quando ficamos noivos. Eita, como tá
Noivos. Então, quando a gente ficou noivo, né, o Matheus me pediu em casamento, foi um momento super legal, muito bonito. Inclusive, eu acho que tem tudo registrado aqui, todo o processo do casamento e o nosso casamento, né? Mas foi justamente ali que eu acho que as coisas se alinharam mais ainda, né? Sim. A gente sempre foi um casal, assim, muito bem alinhado, tinha propósitos e sonhos muito bem definidos, mas a gente não se debruçava em se dedicar bastante pra realizar eles, vamos dizer assim. E aí, quando a gente se viu ali naquele cenário que, vamos casar? Tá, como que a gente vai juntar dinheiro? Vamos gastar quanto? De que forma? E eu sempre fui uma pessoa muito da planilha, né? Assim, muito organizada. Eu, particularmente, sempre fui... Eu odiava fazer planilha, hoje em dia quem faz sou eu. Exatamente, assim, só pra vocês terem uma noção, assim, de como as coisas mudaram por aqui. Mas isso mudou na época que a gente tava organizando o nosso casamento. Pra quem não sabe, a gente organizou o nosso casamento em 6 meses e a gente não ficou endividado depois disso. Foi uma mega festa, a gente nem acredita que a gente viveu esse momento, aquele dia completo, assim. E não foi só o casamento, né? Teve várias outras festinhas que a gente foi fazendo, encontro com os amigos, com os padrinhos, foi uma coisa super legal, um ano muito marcante pra gente. E a gente não ficou com problemas financeiros, não teve que pagar nada depois do nosso casamento. Assim, um mês antes do casamento, a gente já tava com tudo pago, com a cabecinha descansada, tranquila, e a gente aproveitou demais esse dia. Então, nesse momento, a gente começou a refletir mais a questão de filhos, a questão de família, a questão de quais são nossos planos futuros, o que a gente vai querer pra gente. E daí em diante, a gente não parou mais com essa reflexão e de questionar e de pensar, e começou a colocar no papel e planejar mesmo. O Matheus sentiu na pele o que era uma falta de organização financeira e percebeu que a gente precisava planilhar mesmo. Quanto tá entrando, quanto tá saindo, como a gente tava organizando o casamento em poucos meses, acabou que a gente precisava ter um controle maior de quanto dinheiro tá entrando e saindo, porque era um fornecedor de uma coisa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, era muita coisinha pra pagar, e a gente não conseguiria ter uma organização muito clara se não fosse, assim, uma coisa fora da gente, né? Só a cabeça, contar com o que tá na sua mente não é suficiente, né? Você precisa, assim, visualizar, né? Escrever, anotar mesmo. E aí o Matheus ficou com essa função e tá aí até hoje. Então já faz 2 anos que a gente tá numa organização financeira bem interessante. E, gente, um detalhe importante também que a Thalita esqueceu de falar é que eu também só comecei a fazer planilha porque foi a época que eu comecei a fazer terapia. Eu não fazia terapia antes, eu não achava, não acho que não preciso. Mas foi eu fiz durante um período e já mudou muito, assim, a psicóloga me disse, é bom você fazer isso, se organizar aqui, e ali foi o início de tudo, né? Então, eu vou até deixar aqui na descrição o perfil da Thalita, que ela é psicóloga e tá atendendo, tá com a agenda aberta, então, quem tiver interesse em ver mais sobre o conteúdo que ela produz fora daqui, tem o Instagram dela aqui embaixo na descrição. É isso aí. E a gente percebeu também o quanto a questão emocional impacta nas nossas finanças, né? Então, às vezes, você não tá tão bem emocionalmente e você acaba gastando mais pra compensar e sentir um prazer momentâneo. Quem nunca, assim, se sentiu mal e precisou ir no mercado comprar uma coisa pra comer, um doce. Um lanche. É isso quando é coisas pequenas, né? Mas a gente conhece pessoas que às vezes gastam bastante mesmo. 1.000, 2.000, 3.000 pra tentar se sentir melhor e depois percebe que não tá tão feliz. Consumir, né? Consumir é meio complicado, assim. Sem contar que, às vezes, teve experiências ruins com sentido financeiro, né? Veio de uma família muito simples, a gente veio de uma família muito pobre. Quando a gente começou a morar junto, a gente se viu tendo que lidar com coisas que a gente nem sabia que a gente precisava, né? Sim. Então, a primeira vez que você tá ganhando dinheiro, nossa, eu não posso passar fome. E aí você compra de uma forma desnecessária, às vezes até provocando desperdício mesmo, por medo de você voltar para aquele cenário anterior que você já vivenciou, né? Uma coisa que a gente sempre conversa é que quem já veio de família mais estruturada, né, com mais poder financeiro, com mais acesso a coisas, não passa por muita coisa que quem veio de família simples passa. Então, a pessoa chega aos 18 anos, ela já tem carro, já tem a faculdade paga, já tem... às vezes não tem uma casa para morar, ganha um terreno de não sei quem. A gente conhece pessoas que têm mais condição e é assim. E quando a Thalita teve que estudar muito para passar no ProUni e ter a faculdade 100% paga pelo governo, a gente teve que morar junto com o dinheirinho que a gente juntou. Pra gente mobiliar, nosso primeiro lugar que a gente morou foi R$3.000, gente, comprando tudo usado. A gente pode fazer até um vídeo falando sobre isso. Então é muito mais perrengue para quem não tem todos esses acessos, né? Só que apesar de tudo isso, a gente sabe que a gente tem um grande privilégio, diferente de muitas pessoas. E esse privilégio tem nome e eu vou explicar mais pra vocês e daqui a pouco vocês vão entender que privilégio é esse que a gente tem. E o motivo que nos faz economizar tanto, né? Eu diria que na verdade nem é um, são vários, né? São 5 motivos, 5 coisas que nos ajudam aí nesse processo de economizar. Que quando a gente olha pra elas, não faz sentido gastar com qualquer besteira no mercado, não faz sentido a gente
usar nosso dinheiro de uma forma desorganizada, sem priorizar essas coisas, porque essas 5 coisas que a gente vai citar aqui é o que realmente faz sentido pra gente, é o que a gente realmente sente que vai nos passar segurança, vai nos trazer felicidade, vamos dizer assim. A gente já se sente super feliz com nossos R$1.600 de gastos mensais, mas a gente sabe que é possível melhorar e é possível ter uma tranquilidade de vida ainda maior do que aquela que a gente já está tendo. Sim, tipo assim, a gente não quer viver pro resto da vida com R$1.600 por mês. Então, a gente vive assim durante esse período, porque a gente sabe que a gente vai conseguindo se organizando, a gente vai conseguir chegar nesses objetivos que a gente vai falar pra vocês agora. E a primeira coisa que a gente quer, que é assim, extremamente importante, eu acho que é inegociável, né? Assim, a gente fala sobre isso praticamente todos os dias. E eu acho que todo brasileiro também pensa nisso em algum momento da vida, que é a casa própria e um automóvel. Então, ter esses bens, assim, né, acaba se tornando uma segurança também. E eu acho importante, né, ter um imóvel próprio, assim, da vida inteira eu morei com a minha família de aluguel e isso era uma coisa que eu pensava, não, quando eu tiver a minha casa, o meu cantinho, eu acho que eu vou me sentir mais segura, sem medo de alguém ter que me despejar, por exemplo, mesmo eu pagando tudo bonitinho, já aconteceu de nós 2 morando junto, Sim. A gente pagava bonitinho o aluguel, tudo certinho, tudo em dia, e a pessoa simplesmente, eu quero que em 30 dias você saia da casa. E a gente não tava planejando uma mudança, não tava planejando gastar com uma mudança, procurar um apartamento em tão pouco tempo. Eu acho que é muito cansativo esse processo também de... se o contrato é longo, é 2 anos e meio. Imagina, 2 anos e meio, se você não renova, você tem que trocar de lugar, aí os móveis que você comprou já não se encaixam talvez nessa outra moradia, ou você não acha nada de um preço barato em uma localidade que você queira morar. Fora que, durante o transporte, a mudança, os seus móveis não vão chegar no mesmo estado do que eles estavam. Então, são vários pequenos incômodos que eu acho que, por exemplo, quem fala que morar de aluguel é melhor, não coloca isso muito na ponta do lápis. É coisa que você só vai aprendendo na prática. E também aquela coisa sobre aluguel compensar mais do que uma casa própria. Gente, se você tem uma renda mais baixa, você entra em programas do governo, Minha Casa Minha Vida, e tem imóveis baratos aqui, por exemplo, já dando um pequeno spoiler para vocês, os imóveis que a gente pensa em adquirir futuramente, juntar o nosso dinheirinho, eles não passam de R$200 mil, menos na verdade, assim, 150, no máximo R$160 mil. E esses imóveis se encaixam no programa do governo e tudo mais. Então, acaba saindo mais barato e você não passa por esses problemas que toda hora tem que estar se mudando. Aí a casa não é do seu jeito, você não pode pintar uma parede. Isso vai incomodando. Antes não incomodava tanta gente, assim que a gente começou a morar junto. Mas... ao longo prazo começou a incomodar. Sem contar que quando você sai do aluguel também, você precisa entregar ele de um jeito perfeito. E muitas vezes eles exigem que você entregue, né, o imóvel melhor do que quando eles te entregaram a chave, né? Então a gente já teve que alugar casa, apartamento e o imóvel tava imundo, literalmente imundo, assim, com crostas e crostas muito de terra, de muita sujeira. A gente ficou dias limpando ali, eu trabalhando de dia, indo pra faculdade e ainda voltando de noite, de madrugada, a gente indo pro apartamento pra limpar antes de fazer a mudança, porque era impossível levar os nossos móveis pra esse espaço. Quem foi lá no canal, lá no começo, os curiosos aí, vão conseguir achar esses vídeos que a Thalita tá falando, tá tudo registrado. Esse canal era um canal de registro, gente. Era um canal que a gente postava coisas assim na nossa vida mesmo. Era só coisas de memória mesmo, coisas que a gente assim, olha, eu quero gravar isso pra deixar arquivado, né? Porque a gente sempre teve esse costume de deixar as coisas arquivadas em vídeo. Eu acho que é a coisa mais viva de você acessar a memória. Tem muita coisa né? que a gente esqueceria, mas só lembra porque tem gravado. Tem gravado, exato. E agora esse canal tá criando um outro caminho aqui, né? E a gente fica feliz com isso. Sejam muito bem-vindos vocês que chegaram agora, de verdade. A gente fica muito feliz, a gente tá lendo todos os comentários. Aqui não dá pra responder todos, mas a gente tá conseguindo ler todos e quase respondendo todos também. Quase, a gente responde bastante, o máximo que a gente consegue. Então, esse estresse do aluguel, assim, e essas exigências que às vezes as imobiliárias colocam, os preços que vão aumentando de tempos em tempos, a gente já teve uma situação muito ruim também quando a gente morava numa kitnet, foi o primeiro lugar que a gente começou a morar junto, e
tentaram entrar naquele lugar. Nossa, A gente foi pagava terrível. um condomínio, né? Porque tinha cerca, tinha algumas coisas assim. Tinha pessoa que fazia a limpeza da área comum dessas kitnets. Cerca que não E funcionava. não funcionava a cerca, assim, tudo aquilo que a gente gastava mensalmente não era reposto, não tinha iluminação na área externa dessas kitnets, então a gente se sentia muito inseguro com isso e tentaram entrar em casa, né, A Thaís tava sozinha e eu também. tava sozinha. Que bom que não aconteceu nada, tudo foi resolvido. Mas teve polícia, eu voltei correndo pra casa. Se quiser dar um vídeo separado só sobre Dá um essa vídeo história só sobre a também. história, foi assim, foi bem traumático. Hoje em dia a gente tá mais tranquilo, né? Passou bastante tempo já disso. Mas a gente teve que sair às pressas daquele lugar porque tava perigoso. Só que era um lugar muito bem localizado. Era um dos lugares mais caros da cidade. Se você pesquisar qual o melhor bairro de Presidente Prudente, esse vai ser o primeiro. A gente morava lá nessa A gente kitnet. morava lá nessa kitnet. É uma região super bacana, porém, a gente passou por essa situação porque não tinha segurança adequada naquele ambiente ali, mesmo a gente pagando todos os meses para ter essa segurança. Fora né? que depois do ano tem um reajuste do aluguel, né? Então a gente pagava quase R$ 1.000 em uma kitnet, porque Não aumentou faz muito. sentido. Depois a gente mudou para uma outra casa que rolou o reajuste também e ficou assim, gente, absurdamente mais caro. Então, pra gente, na nossa opinião, o financiamento ele não tem esse tipo de reajuste. Ele é aquela. Talvez dependendo do estilo de financiamento, ele começa num valor um pouquinho maior e vai descendo, ou mantém sempre o mesmo preço. Pra gente tá fazendo mais sentido. Fora toda essa questão também de conforto, de ter um ambiente do nosso jeito, tá pensado pra gente, a gente trabalha em casa, então assim. Talvez vocês chegam em casa, fica de manhã e chega à noite. A gente fica 24 horas em casa. Então, o ambiente quando tá assim, não tá pensadinho certinho pra gente, acaba atrapalhando um pouco no dia a dia. Quando a gente começou a morar junto, a gente tinha 18 anos, hoje a gente já tem 23, já se passou uns anos disso. Passou Mesmo uns já anos. sendo ainda sendo bem novos, né? A gente tem consciência que somos novos, somos jovens, mas a gente já tem uma experiência, assim, em morar em vários lugares, em mudanças e tudo mais. E a gente já tá chegando naquela fase da vida De saco cheio. que é um lugar certo pra morar, que vai passar anos naquele mesmo lugar, não vai mudar. E que vai ter os móveis do jeito que a gente pensa, né? Então, a gente quer uma lava-louça pra acelerar o nosso processo, porque É um a gente trabalha sonho, em né? casa e precisa ficar cuidando dessas coisas de casa constantemente, né? Porque a gente trabalha em casa. Então, toda hora que vai comer, suja a louça. Aí isso fica super cansativo pra gente. A gente quer uma lava-louça, a gente quer uma máquina lave e seca, a gente quer... Sabe aquela coisinha? Os sonhos dos adultos, assim, acho que todo mundo tem um sonho de ter... uma air fryer, cadê? Gente, desde quando... Isso aqui é um ponto importante. Desde quando lançou a Air Fryer, a gente nunca utilizou uma Air Fryer. A gente nunca viu uma Air Fryer. Nem sei nunca... como liga. Eu nem sei como liga a Air Fryer. A gente nunca usou. Então, a gente quer ter nosso cantinho pra poder ter essas coisas. Acho que depois você vai ficando... Falar mais velho, mas a gente tem 23 é anos. super jovem, mas a Tá. gente já tem algumas experiências que contribuem pra gente pensar assim, né? Mas quando você chega nessa fase da vida, acho que você quer ter um cantinho pra chamar de seu e ficar tranquilo, chamar seus amigos pra ir lá e ficar de boa, né? Mas apesar da gente priorizar bastante, né, a nossa moradia própria, que a gente quer conquistar daqui a um tempo, a gente não quer fazer isso de uma forma que vai nos prejudicar financeiramente. Então, assim, a gente precisa juntar uma entrada, a gente precisa de uma organização, precisa de um planejamento financeiro. Gente, um imóvel é a coisa mais cara que a gente vai comprar na vida. Como que eu não vou ter um planejamento financeiro nisso, né? Então, a gente precisa se organizar para que a gente não compre um imóvel às cegas, um imóvel qualquer, sem avaliar. E também só porque, tá barato, tá na promoção, tem alguma coisa aqui. Não, é uma coisa super séria. A gente tá se organizando financeiramente para chegar nesse momento que a gente vai conseguir adquirir nosso imóvel e pagar todas as parcelinhas bonitinho, né? Infelizmente, é alguma coisa muito triste que acontece aqui na nossa cidade. Às vezes as pessoas não conseguem pagar as parcelas do financiamento e perdem o imóvel. Então, é muito triste. A gente quer ter uma organização financeira para realizar esse sonho, porque é um sonho muito importante, né? Sim, a gente já conquistou coisas a todo custo, sabe? Eu quero isso a todo custo, você vai lá dar todo o seu dinheiro em uma coisa só. Mas a gente percebeu que não é tão legal, pra gente não funciona tão bem, e eu realmente acredito que se organizando fica muito melhor. E sobre também ter um carro, né? A gente nunca teve um carro até hoje na nossa vida. O máximo que a gente comprou foi uma moto, que a gente comprou daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Sem muita organização, a todo custo, que não foi muito legal. Mas enfim, por que a gente quer ter um carro, né? Esse é outro ponto que muitas pessoas na internet falam que não compensa você ter carro, compensa você andar de transporte de Uber ou de transporte público. Ou tem pessoas ainda que falam que compensa alugar um carro. Acho isso uma maluquice. Não. Alugar carro é muito caro, né? Alugar carro mensalmente, assim. Mensalmente. Às vezes, ok, pontualmente, mas... Nossa, mas é caro, mesmo caro. assim é caro ainda. A gente já alugou pontualmente e ainda mesmo assim foi Sim, caro, né? sim. Mas enfim, por que a gente quer ter carro, gente? É porque tem coisas que essa galera não coloca na ponta do lápis. Exemplo próprio, uma vez quando a gente morava ainda num outro apartamento,
a gente tava lá tranquilo. Tava eu, o irmãozinho da Thalita, né, pequenininho, tinha 9 anos na época, mais ou menos. E a Thalita, ela foi tomar banho, ela saiu do banheiro praticamente gritando de dor. Aí eu fiquei desesperado, ela tava ao ponto de não conseguir andar sozinha. Eu tinha que pegá-la no colo e falei, pô, tenho que levar pro hospital agora, pro médico agora. Mas eu não tinha carro. E aí, o que acontece? Eu tive que desesperadamente falar com vizinhos, depender da boa vontade dos outros e graças a Deus, né, o nosso vizinho lá, ele conseguiu pegar o carro dele, se deslocar e levar a gente pro hospital. Mas nessas horas eu me senti muito, poxa, se eu tivesse um carro eu poderia ter pego a Thalita, colocado no nosso carro e ir a qualquer momento. E várias outras coisas também. Pô, nossos gatinhos ficaram doentes aqui, aconteceu alguma coisa. A gente não tem essa praticidade. Pô, meu pai precisou de alguma coisa, que eu leve ele no médico, aconteceu alguma coisa com ele, com a minha mãe, não sei o quê. E eu não ter esse meio de locomoção, de poder ir lá, ajudar, buscar e levar para um hospital, ou qualquer coisa que precise, eu me sinto um pouco... eu não sei se é a palavra, mas um pouco... Sem poder ajudar como eu gostaria, sabe? E tanto a casa própria, né, o imóvel próprio, quanto o carro, eles se tornam ali entre itens que nos garantem segurança, né, tranquilidade de vida, um conforto também. E a gente tá se organizando financeiramente para chegar nesse momento que a gente vai ter nosso imóvel, vai ter nosso carro e vai poder ter esse estilo de vida, né, com mais tranquilidade. Hoje em dia, a gente prioriza usar o mínimo possível de transporte, né? Então, assim, a gente tá num lugar super bacana que dá pra fazer as coisas a pé. Então, a gente evita esse gasto pra poupar e conseguir investir no que realmente importa pra gente ali no futuro. E a gente tem consciência que talvez andar de Uber, talvez saia mais barato. Se você for calcular o gasto da manutenção do carro, de comprar o carro, gasolina. Porém, tem coisas que não entram em cálculos, né, pessoal? Tem coisas que não dá pra gente calcular. Que nem os exemplos que eu dei. Então, pra gente faz sentido, mesmo que a gente gaste um pouquinho a mais no futuro com isso, pra gente tá fazendo sentido. E isso é uma das coisas que nos faz economizar. Vou citar aqui uma segunda já, que é muito importante pra gente, é algo que a gente acha que começou a pensar o ano passado somente, Sim, né? que é uma coisa que nem é pra agora, mas Nem tipo assim, pra já tá agora. pensando pra poder ficar tranquilo. Isso, porque quando chegar lá, a gente já tá preparado, a gente não ter que começar a pensar daqui a alguns anos, E né? às vezes pode ser mais rápido do que a gente imagina, então... Nunca se sabe. E o segundo item que nos permite economizar, que nos ajuda, que nos motiva a estar economizando, é que nós queremos ser pais. Então, eu quero ser mãe, o Matheus quer ser pai, a gente já conversou isso antes do casamento. E eu posso contar? Gente, a Pode. Thalita... Brincadeira. O Matheus gosta de fazer essa gracinha. Ai, me desestabiliza totalmente. Desconcertou a menina, vai. Desconcertou. Fez a paternidade. Thalita perdeu o fio da meada. Perdi. Mas é tipo assim, a gente quer ter uma organização pra ter uma licença maternidade e paternidade. Como a gente já falou lá no início do vídeo, né? Nós dois trabalhamos de forma independente, vamos dizer assim. Então, a gente também tem CNPJ, né? E a gente trabalha, assim, nesse formato. E a gente sabe que se a gente quiser ter uma licença maternidade, uma licença paternidade, a gente precisa se esforçar e se dedicar pra garantir esse momento, né? Eu tenho certeza que eu vou precisar de alguns meses, pelo menos, sem trabalhar. Né? Então, eu não vou conseguir me dedicar da mesma forma que eu me dedicaria em outra fase, né? Então, talvez durante a gestação eu já nem consiga mais tá trabalhando, a gente não sabe como isso vai ser no futuro. Então, a gente precisa se preparar para esse momento de pós-parto, de licença maternidade, e a gente quer, né, ter esse momento juntos também. Então, assim, não sou eu que quero apenas parar de trabalhar, o Matheus também tem esse interesse da gente poder se dedicar juntos, né? Nesse momento que vai ser uma fase completamente diferente, acho que vai ser uma das maiores aventuras que a gente vai vivenciar na vida. Nossa, sim. E a gente quer viver isso com tranquilidade. E aí a gente fica imaginando, né? Imagina se a gente não tem dinheiro nesse momento, a gente tem que se preocupar em trabalhar o tempo todo, diretão, assim, e ainda tem um bebê pra cuidar, você não consegue dormir à noite, essa loucura toda. Então, a gente sabe que não dá pra ter controle sobre tudo, mas pelo menos uma organização financeira mínima pra viver esse momento com tranquilidade, a gente consegue se preparar. E como a Thalita disse, a gente trabalha em casa, de forma independente. Então, se a gente para de trabalhar, atualmente para de entrar dinheiro também. Talvez com o canal agora, né, indo bem, o pessoal tá assistindo os vídeos, a gente consiga talvez monetizar o canal e ganhar o dinheiro mostrando coisas do nosso dia a dia. Mas até então, a gente tem que... trabalhar pra ganhar dinheiro. Exato, se a gente para de trabalhar, não entra dinheiro. Então a gente quer se organizar
para ter uma espécie de investimentos ali destinado para uma reserva paternidade e maternidade que, se a gente precisar ficar 1 ano sem trabalhar, a gente consiga manter nossos custos de vida durante esse 1 ano sem trabalhar. Provavelmente, um dos dois vai conseguir trabalhar, fazer alguma coisa online aqui, outra ali, porque acredito que vai dar para conciliar. Sim. Porém, se não der, a gente sabe que tem essa segurança ali e tá tudo certo. Para fazer todos esses sonhos, tudo isso, gente, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente tem certos privilégios que vocês vão entender. Fica até o final que você vai entender que privilégio é esse que a gente tem para poder viver uma vida um pouco mais tranquila. E o terceiro motivo que faz a gente conseguir gastar essa quantia de R$ 1.600 por mês, viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha, é porque a gente também pensa muito na nossa aposentadoria. Porque a gente quer, além do INSS, a gente quer ter um investimento ali para poder estar ganhando mais do que o suficiente para a gente viver todos os meses apenas com dinheiro rendendo, sabe? Hoje em dia a gente precisa trabalhar para entrar dinheiro, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir trabalhar pro resto da vida até o nosso último dia. Se a gente tiver 180 anos... recorde mundial, né? Se a gente tiver chegando nos 100 anos ali, a gente não vai conseguir tá trabalhando naquelas condições ainda, né? Então a gente precisa ter uma aposentadoria que nos permite ter conforto nessa fase da vida. E às vezes o INSS tá até lá, a gente não sabe como vai ser quando a gente chegar nessa idade. E para mim, tem alguns pontos muito importantes nesse tópico aqui em específico. Primeiro ponto, gente, que cada dia que passa, aqui no Brasil a gente está, acho que no mundo também, a gente está tendo cada vez menos filhos, né? Ou seja, quem paga a contribuição do INSS, quem paga para a pessoa mais velha se aposentar, são as pessoas mais novas que estão trabalhando. Só que vai chegar um período que vai ter muito mais pessoas idosas do que pessoas novas trabalhando. Então, o cálculo não fecha. E eu, Matheus, acredito que, olha, não sei se o INSS vai conseguir pagar todo mundo futuramente, não sei se vai ter aposentadoria para todo mundo. Então, a coisa mais segura que eu posso fazer, que a Thalita pode fazer, é investir nosso dinheiro para a gente mesmo conseguir bancar a nossa própria aposentadoria. É bom ter INSS, mas é bom também ter uma coisa ali a mais. A gente pensa dessa forma. E outra coisa também é que a gente vai ter esse dinheiro que a gente poderia se aposentar e parar de trabalhar, só que a nossa ideia não é parar de trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente não pensa... O máximo que a gente puder, né? A gente gosta de estar trabalhando. Sei lá, vamos pensar num cenário muito positivo, né? Que a gente ganhou muito dinheiro e aos 35 anos a gente tem um valor que tá super top pra gente não precisar trabalhar mais. Eu não penso em parar de trabalhar com 30 anos, 40, 50, 60, porque nosso trabalho é muito gostoso, né? Com a internet, é uma coisa que a gente ama fazer. Então, é mais uma forma de ter uma segurança ali, porque caso precise um mês ou outro, para você estar tranquilo, poder estar tranquilo, é essa a palavra. O Matheus falou desse lado, né, que dá uma parte estatística ali, a gente tá vendo que tem menos pessoas nascendo, menos filhos, menos tudo isso, e isso vai impactar de alguma forma no futuro. Mas também tem uma outra estatística, né? Tem outros dados que nos mostram que a gente está vivendo cada vez mais, né? Com o avanço da ciência, da tecnologia e de várias outras coisas, assim, a gente consegue ter uma qualidade de vida por mais tempo, a gente consegue viver mais anos, né? As pessoas antes, às vezes, viviam até uns 70, 60 e poucos anos, e hoje em dia não é mais tão absurdo ver alguém chegando nos 90 ou 100 anos, né? Eu lembro quando eu era bem criancinha, assim, passou no jornal, uma senhora chegou aos 100 anos, uau! Chocado, né? Eu fiquei chocada, uma pessoa chegou aos 100 anos. E hoje já existe várias pessoas, assim, próximo dos 100 anos de idade. Então, a gente, pelo menos eu espero que eu viva bastante, que eu viva muitos anos ainda. A gente tá tentando se cuidar pra isso, pra chegar longe. Cuidar da saúde, cuidar da organização financeira pra poder chegar nessa... viver tantos anos assim, mas com qualidade, né? Aproveitando mesmo cada fase da vida e que cada fase tem pra nos proporcionar. E eu lembro de uma frase que a Thalita falou, que mexeu muito comigo, e foi aí que a gente começou a ter uma iniciativa de investir, de começar, né, a cuidar mais da parte financeira. Que foi o seguinte, eu falava, acho que não vai ter aposentadoria pra gente, não sei o que. Mas ela falou assim pra mim, tá, mas o que a gente tá fazendo pra ter nossa própria aposentadoria? Aí eu vi que a gente não tava fazendo nada, a gente tava gastando todo o dinheiro que a gente ganhava, usando coisa de cartão de crédito, parcelando coisa, é verdade? Aí foi um choque de realidade que eu tive nesse momento. Acho que a gente ficou uns dias, assim, né, com esse choque, assim, ainda, ficou processando. Foi um banho de água fria, né? Foi. E aí a gente começou a ter muitas mais movimentações, né? Gente, chegar no momento que a gente tá, não é o momento ideal ainda, né? A gente não considera o momento ideal ainda, a gente tá no processo. Mas tá excelente.
Mas a gente tá muito satisfeito de estar aqui, porque afinal a gente já não tem mais dívidas, a gente consegue gastar menos do que a gente ganha. Então, isso, eu acho que assim, é a base pra qualquer coisa que você quiser. Caso que você não se preocupa com esses pontos que a gente tá citando aqui, que são importantes pra gente, não tem problema. Você pode ter outras coisas que são relevantes pra você e até prioridade. porque a gente tá comentando o que é pra gente mesmo, só compartilhando com vocês aqui, né? Cada um vai ter os seus próprios motivos. E o quarto tópico que a gente acha muito importante, né? E é uma necessidade, assim, pra gente, de verdade. Como se fosse um oxigênio. Que é experiências e viagens. Então a gente precisa ter um orçamentozinho ali reservado pra poder, de tempos em tempos, fazer uma viagem. A gente não tá falando aqui de luxo, não, tá, gente? A gente nunca viajou com luxos, pelo menos até o momento. A gente fez 2 viagens até agora, então a gente foi pra Maceió, na nossa lua de mel. Tem vídeo tem um vídeo perdido aqui no canal, bem curto, assim. Quem fuçar vai achar. E a gente também ficou no início desse ano ali, não muito no início, mas do início pro meio do ano, assim, de 2024, morando na Paraíba, lá no litoral mesmo, bem próximo de João Pessoa. Uma cidadezinha chamada Cabedelo, muito charmosa, por sinal. E a gente gravou vários vídeos lá porque é um momento legal pra gente. A gente tinha esse canal só pra registros e também pra compartilhar com a família que não ia estar com a gente nesse momento, pra eles acompanharem Nossa essa primeira jornada. vez longe de todo mundo assim, mais de 3.000 quilômetros de distância, né? E a gente foi com as nossas 2 gatinhas, foi tipo ter uma experiência assim, vamos morar em outro estado, deixa eu ver como que vai ser, vamos morar na praia. Sim. E a gente deixou o nosso orçamento, tentou fazer o máximo, né? Apesar de estar morando na praia, quem sabe que tem muitas formas de você gastar muito, né? Gastar bastante. A gente conseguiu manter o nosso custo de vida idêntico, né? Até um pouquinho menos. Até um pouquinho menos, com base no que a gente já vivia lá no interior de São Paulo. Aqui, na verdade, aqui mesmo, aqui em no interior de Prudente. São Que a Paulo. gente saiu daqui pra Paraíba e a gente voltou, né? E depois de um tempo lá, curtindo esse período na praia e tudo mais, com muita simplicidade, sem ficar luxando, ficando nos Airbnbs mais baratos. Pra vocês terem uma ideia, a gente foi na praia, pra gente usar a cadeira e a sombrinha, a gente pediu um queijo coalho, era o mais barato que tinha lá, R$20, eu acho. E a gente teve a cara de pau, a gente levar cuscuz na Tupperware, na mochila. E ovo cozido. E ovo mexido. E a gente comeu, a gente levou, tirou do pote e comeu junto com o queijo coalho. Pra você entender o nível de economia que a gente E essa tava foi a ali. única vez que a gente comprou alguma coisa na praia, pra vocês terem Foi. noção. Porque a gente ficou 4 meses lá na Paraíba e a gente só comprou esse queijo coalho na praia. O restante a gente fazia lanchinho, comprava coisa do mercado. O que a gente ia comer em casa no café da tarde, a gente levava pra praia. O meu aniversário, a gente passou lá, no dia 4 de abril, e a gente comemorou como? A gente foi na praia, comeu cuscuz e curtiu um fim de tarde ali. Foi esse o aniversário, né? Mas e um ponto importante também de falar, a gente ama viajar, as experiências de viajar é incrível. Só que, pessoal, acho que nessa viagem da Paraíba a gente percebeu que a gente também, como eu disse antes, a gente não quer somente... A gente pode ir a todo custo, a gente vai. Porque a gente quer ir com mais organização, podendo estar mais tranquilo financeiramente, né? Então, como a gente teve essa oportunidade de voltar, achar um aluguel aqui, quem viu o nosso vídeo de gastos mensais, né? A gente paga 750 com um monte de coisa incluso. É uma oportunidade de a gente conseguir gastar menos ainda e sobrar mais dinheiro pra gente, de fato, organizar e conquistar tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Então, experiências, assim, viagens, é uma coisa que a gente prioriza bastante, mas é aquela coisa. Não adianta nada você ir no restaurante legal e provar uma comida nova diferente se você não sabe como vai pagar isso depois e vai só passar no cartão de crédito e Sim. depois eu resolvo. E na Paraíba a gente não tava fazendo isso, né? Passando no cartão as coisas que não podia. Porém, a gente percebeu que a gente tem um lugar diferente, mas a gente também não pode aproveitar alguns momentos, porque a gente não tava no momento, de fato, para poder ir nos restaurantes locais, experimentar comida local e não sei o que. A gente tava realmente vivendo uma vida de dia a dia em um ambiente diferente. Só que a gente percebeu que a gente gostaria de viajar mais, podendo aproveitar mais o lugar, sabe, gente? Podendo... E não de luxar, a gente tá falando Mas disso, né? de pegar um pouquinho mais da cultura, né? Sim. Pegar um pouquinho mais daquilo que tá acontecendo ali, provar coisas diferentes, ir pra lugares diferentes. Vez ou outra fazer um passeiozinho ali que era R$50, R$100, mas que a gente sabia que ia afetar nosso orçamento e a gente pensou, poxa, por que a gente não volta lá pro Prudente se a gente tem essa oportunidade e consegue reduzir, consegue, né, juntar mais e depois, se a gente quiser, a gente viaja com mais tranquilidade. A gente aprendeu o valor de coisas que não custam nada. Então a gente sentava na praia, às vezes nem levou nada pra comer, e isso era um momento extremamente prazeroso pra gente. E aí tinha pessoas ali gastando horrores no mesmo lugar que a gente, na frente de resorts, enfim, tudo mais. E a gente tava assim,
com custo igual ao que a gente tinha lá no interiorzinho de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, que a gente tá aqui de novo. E a gente tava super feliz com isso. E aí a gente foi se percebendo em outros ambientes, né? Testando coisas novas que antes eu acho que a gente não conseguia ver tanto valor assim. Sim. E tá fazendo algo que não custa nada e ver aquilo como uma coisa muito grandiosa pra sua vida, né? A gente vê que um grande erro não, mas uma coisa que a gente cometia era não conseguir, era só sentir que algo tinha valor quando tinha valor financeiro. Quando sentia no bolso. Né, quando a gente tava gastando, aí a gente tá tendo valor. Mas hoje em dia a gente percebe que não tem nada a ver com tanto que você gasta, gente. Claro, dá pra você gastar e ter momentos legais, só que teve momentos com amigos nossos que a gente foi ali no parque, tomou um tereré, uma árvore de tereré, né, que a gente toma aqui no interior de São Paulo, não gastou praticamente nada. Você gastou R$5, R$2 foi muito. E foi um momento muito legal, foi incrível, a gente não gastou nada. Tem vezes que a gente fica sentado ali, só conversando, olhando assim pros passarinhos voando, pôr do sol. Sim. E é um momento incrível. E ele não custa dinheiro, né? Mas ele tem um valor muito alto, muito legal. E é aquele momento que você vai lembrar de fato, sabe? Aquele momento que mexeu com você, que você guarda no coração, assim. E com base nisso, a gente conseguiu hoje em dia priorizar fazer coisas que não gastam nada, para que a gente consiga poupar mais para investir naquilo que realmente importa, naqueles dias e momentos que realmente vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro pra gente se preocupar. Então a gente tá vivendo bem, mas também se preparando para que no futuro esse orçamento vai aumentar. Então, nossos gastos mensais, a gente tem total consciência de que ele vai ser um pouco maior daqui a um tempo, talvez ano que vem já seja diferente. Só que, pessoal, nada de luxo, de verdade. A gente não pensa em ser aquele casal que vai ficar luxando e... tem uma mansão, milionário, não sei o quê. Não é o nosso estilo. Vocês podem ver o que a gente tá falando que é nossos sonhos quando a gente fala de carro, gente. Não um carro de 100 mil reais. Não. Um carro ali no máximo uns 40 mil reais. Eu tô feliz, hein? Oxe, um carro de 40 mil, chique eu tô chique. Apartamento é de 150, 160 mil. É viagens. A gente não tá falando também só de viagem de avião e pra longe. Não, gente, tendo um carro, viagenzinhas aqui pra cidades vizinhas já é viagem pra mim, já é experiência, né? Então são dessas coisas que são... alcançáveis, sabe? Não é fácil. 100 mil reais é muito dinheiro. A gente nunca juntou esse tanto de dinheiro, né? Sim. Mas a gente sabe que se você se organizando, a gente tá vendo que é possível. A gente tá vendo que dá pra chegar. A gente não tá falando de você tem que ter uma mansão, você tem que ter um carro importado. Não, a gente não tá falando disso. É o básico ali pra gente poder viver bem, sabe? Isso é alcançável. É possível viver bem, com tranquilidade e simplicidade ao mesmo tempo, né? Sim. Assim, então, a gente tá priorizando isso. E tem algumas pouquíssimas viagens que a gente tem interesse de fazer, que essa sim a gente sabe que vai ser bem cara. Sim! Mas é porque tem uma questão afetiva muito importante, Totalmente. né? O Matheus pode falar uma? Assim, pra quem não sabe, eu nasci no Japão. Então, você é japonês? Não, apesar de ter nascido no Japão, eu sou considerado um brasileiro nascido no Japão. E eu morei lá até os meus 9 anos de idade, mais ou menos. E desde que eu cheguei no Brasil, eu amo o Brasil, sou brasileiro, porém eu tenho muita saudade de apenas rever onde eu nasci, onde eu morava. Eu tenho memórias de lá, né? Porque assim, é como se eu saí do Japão sem me despedir, né? Era muito pequeno, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu tenho essa necessidade muito grande de viajar de novo para o Japão. E, de novo, não é para luxar, não é para ir em restaurante chique. Eu quero simplesmente... Claro, conhecer pontos turísticos, né? Não sou besta também. Mas o que eu mais quero é ir lá na cidadezinha do interior que eu morava, em Nishio, e pisar ver o prédio que eu morava, ir no restaurantezinho mais barato que a gente ia lá, né? Que a gente era brasileiro, gastava menos, tal, minha família, ir nesses restaurantes. E, cara, esse eu posso dizer sim, a gente já casou, realizou um sonho muito grande. Agora, o top sonho pra mim, eu acho que é ter nosso apartamento, mas também fazer essa viagem pro Japão e registrar isso pra vocês, que... Tem até amigo meu que me conhece desde a época da escola, né? 12 anos, fala assim, o sonho dele é ir pro Japão. Então, assim, é um sonho que eu tenho Todo mundo muito que forte. conhece o Matheus sabe disso, que ele tem esse sonho de voltar pra praticamente se despedir, né? Como tivesse uma coisa que ficou inacabada ali. E eu também, né, como brasileira, acho o Japão, acho que o país mais diferente de todos. Seria incrível estar fazendo essa viagem, a gente sempre fala, assiste muitos vídeos sobre esse assunto. Então, pra vocês terem noção que tem coisas específicas que a gente quer priorizar, né? Mas precisa de tempo, precisa de planejamento, de organização. E a gente tem a completa noção que vai um dinheiro bom nessa viagem do Japão. Então, a gente vai se organizando pra isso, né? Então, acho que o segredo, pessoal, a gente viu uma frase ontem muito legal numa música, que é você não ser controlado pelo dinheiro, e sim você controlar ele, mostrar quem que manda. Quem que manda? O dinheiro manda em você ou você manda no dinheiro? Então,
A gente quer poder escolher o que a gente quer fazer dia a dia. Às vezes uma coisa mais simples aqui, outra ali, mas uma viagem específica, gastar um pouquinho mais. E é isso. Não entrar em um estereótipo de que tem dinheiro, tem que gastar tudo. Não, a gente quer poder escolher no que a gente quer gastar, né? E gastar com propósito, né? Naquilo que realmente faz sentido, que tem motivo pra você investir o seu orçamento em peso, né? Algo tão importante. E pra mim, experiências assim, são coisas que a única coisa que a gente consegue levar com a gente depois que a gente morre. Thalita anotou ontem a frase aqui dessa música. Pode falar, amor. Pode falar? Muito boa. Uhum. Eu tô sem óculos, acho que... Ah, tá. Deixa eu falar então. A frase é o seguinte, pessoal. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Eu gosto muito dessa música, é a música que chama Amor para Recomeçar. Eu escutava isso na adolescência e eu acho que cada dia que passa faz mais sentido, né? Muito sentido. E o quinto tópico, né? A quinta coisa, assim, a quinto elemento, não sei, assim, Que é quinto indispensável, motivo. assim. Que é uma coisa que a gente já fez antes, mas que a gente quer fazer mais ainda, poder fazer mais, poder ter esse elemento na nossa vida cada vez mais presente. Que é o suporte familiar. Que é ser suporte familiar também. Quando você tem uma boa organização financeira e você está seguro, né? Você conseguiu já realizar alguns sonhos seus, você está conseguindo ter o básico para sua vida, né? Adequado ali, confortável, tranquilo. Você consegue ser suporte para pessoas que você ama, né? Em algum momento de dificuldade, em algum momento... Por exemplo, teve a época da pandemia, né? Então, assim, a gente conseguiu ser suporte, né? E estar unido ali com a família nesse momento, que foi um momento muito difícil, né? Da história, assim, da humanidade recentemente. Contando mais a fundo um pouco dessa história, na época da pandemia, assim, da nossa família, quem trabalha online é somente a gente. E nessa época, a Thalita fazia faculdade ainda, ou seja, só eu trabalhava online aqui, né? E o que acontece? Na pandemia, o emprego, o dinheiro caiu para todo mundo. E a nossa família foi o momento que eles mais precisaram de suporte. E eu, era o momento que eu mais estava ganhando dinheiro por todo mundo estar em casa e eu trabalhar com a internet. Então tinha mais pessoas utilizando a internet e para mim isso é bom, porque eu consigo monetizar mais, ganhar mais dinheiro. Então foi um momento que a gente conseguiu ajudar minha família, a família da Thalita, né? Conseguiu dar um certo apoio. Porém, pessoal, aqui que mora uma sacada, assim, né? Que a gente conseguiu ajudar, mas não é que a gente podia de verdade ajudar. Vou explicar, dar um exemplo fictício para vocês. Se a gente tem 3 mil reais guardado, não sei quem precisou de 1.500, outro 1.500, a gente vai lá e dá. A gente fica zerado e depois a gente não consegue ajudar mais as pessoas que a gente ama, a gente não consegue se ajudar e se acontecer algum imprevisto com a gente ou com a nossa família, ferrou, a gente não tem mais de onde tirar. Ou seja, é uma frase que minha mãe sempre me falou que primeiro a gente tem que se ajudar, a gente tem que montar nossa organização para depois conseguir fornecer para o outro. Porque, assim, compensa mais. Vamos pensar em uma árvore que dá frutos, né? Compensa mais levar um tempo para você cuidar da árvore, para ela crescer e começar a dar um monte de fruto, do que você, nasceu um frutinho, você arranca a árvore toda e dá para a pessoa. Você vai ficar sem árvore, você vai ficar sem a sua segurança, né? Não vai conseguir estar ali constantemente ajudando. E o que a gente quer é poder estar ajudando sempre. E não ajudar uma vez e depois não conseguir mais, né? Tem uma pessoa que comentou lá nos nossos vídeos de gastos mensais. Nossa, mas vocês não gastam com doações, com contribuições para o próximo, vocês não ajudam o próximo, ou alguma contribuição financeira para alguma instituição religiosa. Nossa, vocês não fazem isso? Gastam só com as coisas básicas, né? E a nossa resposta foi, assim, bem óbvia, que não tem como você dar aquilo que você não tem. Não tem como você garantir segurança para o outro se você não tá seguro, né? Se aquele dinheiro vai fazer falta para você, pode te prejudicar daqui a pouquinho, né? Realmente é uma coisa que vai fazer apertar tudo, né? No seu financeiro daqui a pouco. Esse dinheiro talvez não era para ter saído agora, né? Se você segurar ele mais um pouquinho, talvez daqui a pouco você consiga ter mais poder aquisitivo para poder estar contribuindo e contribuir de uma forma que você consegue ser consistente nisso, né? Não, eu dou um dinheiro hoje, amanhã eu não tenho nada. E você ficar nesse vai e vem, né? Nesse 880 a todo momento. Contribuir com R$0 hoje vai ajudar, por quê? Porque daqui a pouco, não daqui a muito tempo, daqui a pouquinho, a gente vai poder, às vezes, estar todo mês dando R$300, e daqui a pouco 500, e daqui a pouco 1.000. E aumentando. E todos os meses fazendo isso. Imaginem que ruim, por exemplo, a gente tem alguém na nossa família que hoje a gente tem R$300, tudo que a gente tem. Só para te ajudar.
aí no próximo mês você não tem, você fica sem, a pessoa fica sem, a pessoa precisa. Então a gente quer ter, de fato, uma segurança. Eu conheço um amigo que ele conseguiu, trabalhando com a internet, se organizar financeiramente, conseguiu montar os investimentos dele. Hoje em dia, ele continua trabalhando, mas ele tem um dinheiro bom investido e que ele consegue manter a segurança dele, da família dele. E a gente encontrou com ele lá em Maceió e foi assim, a gente olhou pra ele e a gente falou, é mais ou menos isso aqui que a gente quer ver. É uma tranquilidade, é sereno, é bonito de ver o dia a dia do casal, dos dois, né? Mas tudo porque teve essa organização. A gente tem que entender o momento de cada coisa. Não adianta na nossa opinião, né? Tirar da onde a gente não tem. A gente tem que se organizar e depois que organizar, aí eu acho que é uma obrigação você ajudar as pessoas. E aquela frase que a sua mãe sempre diz, né? Assim, faz seu pezinho de meia, se ajuda faz primeiro. Faz seu pezinho de meia. Essa fala faz assim seu mesmo. pezinho de meia, se organiza primeiro, tenha sua tranquilidade financeira, que aí você consegue contribuir mais no futuro com outras pessoas. Então a gente prioriza isso bastante. E o Matheus agora ele vai falar um pouquinho sobre aquilo que ele estava comentando, né? Que a gente tem um privilégio. Assim, a gente considera um privilégio isso, sabe? De verdade. Porque a gente vê como é vantajoso e como nos auxilia a estar economizando, a estar priorizando tudo isso que faz muito sentido pra gente. Então, o Matheus, ele vai explicar que privilégio é esse que a gente tem, que a gente considera privilégio. Gente, é o seguinte, se for pegar a realidade da maioria dos brasileiros, é o quê? Você tem que acordar cedo, você tem que ir pro trabalho, e no trabalho passa muito estresse, é muito sufocante, pelo que eu particularmente, nunca tive um trabalho CLT, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais, mas eu vejo amigos, pessoas próximas que me falam o quão dor de cabeça é, como é difícil, como é doloroso, né? Às vezes tem um patrão que fica te enchendo o saco, o dia a dia, colegas de trabalho, enfim, é muito estressante. Então você já tem uma rotina mais estressante, que consequentemente faz você gastar mais dinheiro para você se desestressar um pouco. É uma rotina um pouco mais estressante, né? E já a gente, muito cedo, a gente conseguiu trabalhar pela internet. Então, há 5 anos atrás, eu já estava trabalhando, vivendo da internet. E trabalhar na internet você pode estar na sua casa. Agora a gente está assistindo Olimpíadas, por exemplo. A gente pode ter o luxo de 9 horas da manhã estar assistindo um jogo da Olimpíadas, depois faz uma coisa, outra coisa. É uma rotina muito menos estressante. Eu já fiz estágio e já trabalhei fora, tive uma breve experiência com isso, né? E fazia faculdade também, tinha que pegar locomoção e eu vi o quanto tempo eu perdia com locomoção, só pra ir e vir dos lugares, né? Então, eu realmente acho que é muito mais difícil, muito, muito mesmo, para quem trabalha fora, para quem não para quem tem um trabalho convencional e às vezes é pouco remunerado ainda. Então, assim, é muito mais difícil. E para mim, assim, o privilégio que a gente tem é justamente esse, de poder trabalhar online. É claro que, gente, não caiu do céu também, né? Eu lembro que eu comecei mesmo, de fato, depois que eu saí do ensino médio. Tava todo mundo entrando em faculdade, né? Postando foto em Facebook. Passei na engenharia, medicina, não sei o quê. E eu lá, acho que eu não vou fazer nada de faculdade, eu vou seguir aqui na internet, fazer isso aqui dar certo. E fiquei. Foi uma escolha que eu tive também. E hoje em dia eu colho os frutos disso, mas eu não deixo de achar que sim, é um privilégio. E não tiro a razão de quem pensar isso também, porque é isso. Na minha opinião, é um privilégio, mas é um privilégio que qualquer pessoa pode, gente. Eu acho que nessa época que a gente vive é o momento mais que a pessoa consegue sair do zero e criar um negócio pela internet. Então, esse é um privilégio que, na minha opinião, a gente tem e que vai fazer a gente acelerar mais os processos, porque a gente vive mais tranquilo, consequentemente. Dedica mais no trabalho, consegue ganhar mais, um pouco acima da média. E todo o conforto de não ter aquele estresse de locomoção, de sair de casa, de voltar, de não saber como que vai ser. Gente, o relacionamento fica melhor, a saúde fica melhor, a saúde financeira fica melhor. Eu acho que tudo fica melhor. Você me fala pra Thalita, a gente tem o melhor trabalho do mundo. Faz um pouquinho mais de 1 ano que eu fico realmente trabalhando em casa 100%, assim, tenho sentido como era a experiência do Matheus há uns anos atrás. E pela primeira vez na vida, assim, eu consigo perceber eu mais tranquila, eu mais alinhado com os meus objetivos, nossos propósitos. E eu acho que também esse último ano diz muito sobre como a gente conseguiu se organizar financeiramente, né? Esse estilo de vida que a gente vem levando facilitou muito o nosso processo. E antes eu trabalhava fora, né? Às vezes fazia estágios, tava na faculdade, eu era bolsista. Então tinha um monte de preocupações e minha rotina era super estressante. O Matheus olhava pra mim e falou: amor, eu não sei como você aguenta. Eu não sei como você consegue, eu não sei como você aguenta. Porque ele me via cansada, me via estressada, me via às vezes chorando, assim, quando eu chegava em casa. Verdade. E hoje em dia, eu trabalhando em casa, eu falo, uau, é muito diferente. Eu não tinha
dimensão de Sim. como isso trazia mais tranquilidade pra nossa vida. E a gente pensa que quando a gente tiver filhos, né, a gente vai continuar trabalhando de forma online. Talvez não exatamente como a gente faz hoje, mas vai estar trabalhando de forma online também em casa, porque é um conforto e a gente poder estar perto um do outro, a gente poder estar perto das nossas gatinhas, que a gente tem 2 gatinhas que a gente adotou. É, assim, uma vida perfeita. Realmente, a gente sempre diz todos os dias que a gente é muito grato pelo Nossa nosso vida é estilo de vida, excelente. porque a gente vive já a vida dos sonhos, né? A gente tá em busca, assim, de ter mais segurança, mais conforto, mais tranquilidade. Mas a gente já é muito, muito feliz e muito grato. E agradecemos a Deus todos os dias por a gente ter conhecido esse outro universo, né? Esse outro estilo de vida. Totalmente. E também uma coisa que eu vi no comentário, o pessoal falando, acho que um cara falou assim, trabalhando em casa, realmente consigo gastar muito menos, por exemplo, em compra, em mercado, porque quem trabalha fora talvez seja mais difícil de fazer uma compra do mês, de comprar regradinho, mas a gente fica em casa, é muito fácil a gente ver o quanto que tá comendo certinho, e é por isso que a gente consegue gastar, gente, cerca assim, de R$ 300 na compra do mês. Parece pouco, mas acho que um dos grandes motivos é porque a gente consegue trabalhar em casa. E a gente até gravou um vídeo, né, mostrando a compra do mês. Se for do seu interesse assistir, eu acho que vai ser muito interessante você ver. Só clicar nesse vídeo que tá passando aqui na tela. Beleza, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau!